A mão de Naomi tremeu quando sentiu os dedos do homem cravarem-se no seu braço, com um aperto deliberado e que deixava marcas. Todo o restaurante parecia ter prendido a respiração. Ela já tinha suportado o desrespeito antes. Fazia parte do trabalho de ser uma empregada de mesa negra num estabelecimento de luxo, mas isto era diferente. Este homem queria magoá-la. Queria humilhá-la publicamente pelo simples crime de lhe ter pedido para baixar a voz. Solte-me, sussurrou ela, com a voz quase trêmula. Ele riu. Um som cruel que lhe causou arrepios. Ou o quê? Vai chamar o seu gerente. Vá em frente, eu conheço o proprietário. As palavras tinham o objetivo de a aterrorizar até que ela se submetesse, e poderiam ter funcionado se não fosse pelo que aconteceu a seguir. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. Todas as conversas cessaram instantaneamente. Naomi sentiu o aperto do homem afrouxar ligeiramente. Sentiu-o virar-se para alguém atrás deles. Ela ouviu uma única palavra dita com uma voz que transmitia autoridade absoluta, apesar de ser baixa. Solta. A mão do homem soltou o seu braço como se tivesse sido queimada. Quando Naomi finalmente olhou para cima, ela o viu, alto, incrivelmente bonito, vestindo um fato preto que provavelmente custava mais do que o seu aluguel anual. Mas foram os seus olhos que pararam o coração dela, escuros, intensos e atualmente fixos no homem que a tinha agarrado com uma expressão que prometia violência. Mário Dante tinha chegado, e nada seria mais como antes. Se quiser descobrir como esta história começou e o que aconteceu depois deste momento, subscreva o canal e deixe um comentário a dizer-nos de onde está a assistir. Cada visualização ajuda a trazer mais histórias como esta. Agora, vamos voltar ao início e ver como a vida de Naomi se cruzou com o homem mais perigoso da cidade. Naomi Reyes tinha aperfeiçoado a arte de ser invisível. Nos seus 3 anos a trabalhar no Stella Toast, um dos restaurantes italianos mais exclusivos de Manhattan, ela tinha aprendido que as melhores empregadas de mesa eram aquelas que apareciam exatamente quando necessário e desapareciam no momento em que o serviço estava concluído. Ela movia-se pela sala de jantar com graça treinada, o cabelo escuro preso num coque elegante, o uniforme passado a ferro apesar do caos de um sábado à noite movimentado. A mesa 12 precisava de água. A mesa 7 estava pronta para a sobremesa. A mesa 15, o grupo barulhento de empresários, estava a ficar cada vez mais bêbado e desagradável. Naomi, Marcos, o gerente, estalou os dedos para ela. A secção VIP precisa de alguém que não cometa erros. Ela pegou uma bandeja com taças de vinho e se dirigiu à área privada, separada da sala de jantar principal por painéis de vidro fosco. As conversas ali eram mais silenciosas, mais calculadas. Tudo nessa sessão gritava poder e dinheiro. A sua sessão naquela noite incluía uma mesa de homens mais velhos em ternos caros, falando rapidamente em italiano. Ela captou fragmentos, algo sobre rotas marítimas e funcionários da alfândega. Com licença, senhorita. Um deles acenou para ela impacientemente. Estamos à espera das entradas há 20 minutos. Naomi verificou o seu bloco de notas. Senhor, anotei o seu pedido há 7 minutos. A cozinha está a chamar-me de mentirosa? A sua voz elevou-se, chamando a atenção das mesas próximas. Ela sentiu o estômago apertar. De forma alguma, senhor. Vou verificar com a cozinha imediatamente. Quando se virou para sair, sentiu aquela sensação de formigueiro de estar a ser observada. Olhou para a cabine do canto, perpetuamente reservada para alguém chamado Dante, no sistema de reservas. Nunca tinha visto ninguém sentado ali até esta noite. Ele estava sentado sozinho, uma figura esculpida nas sombras e em tecidos caros. Mesmo à distância, ela podia ver os ângulos acentuados do seu rosto, o corte perfeito do seu fato preto azeviche, a forma como todos na sala pareciam estar profundamente conscientes da sua presença, sem olhar diretamente para ele. Mas ela juraria pela sua vida que, por um momento, os olhos dele se ergueram para os dela. Naomi sacudiu a sensação e dirigiu-se para a cozinha. Tinha exatamente 45 minutos restantes no seu turno. Depois, precisava apanhar o autocarro para o seu segundo emprego, o turno de limpeza noturno, num prédio comercial no centro da cidade. Quando voltou com os aperitivos perfeitamente dispostos nos pratos, exatamente na hora marcada, a situação tinha se deteriorado. O homem que se tinha queixado agora estava de pé a levantar a voz,
apontando para outra empregada que parecia prestes a chorar. Isto é inaceitável. Sabe quem eu sou? Senhor, por favor, baixe a voz, interrompeu Naomi, colocando os aperitivos na mesa. Está a incomodar os outros clientes. O rosto dele ficou vermelho. Não se atreva a me dizer o que fazer. Quem é você? Sou a empregada que anotou o seu pedido há 7 minutos. E os seus aperitivos estão aqui exatamente na hora certa. Por um momento, ela pensou que ele poderia recuar. Então, a sua expressão se transformou em algo feio. As palavras que se seguiram fizeram o seu sangue gelar. Insultos que ela já tinha ouvido antes, mas nunca em um lugar como este. Nunca ditos com tanta crueldade casual. Naomi sentiu o rosto arder de humilhação, mas manteve a voz firme. Senhor, vou ter que pedir que saia. Ele riu cruel e agudamente. Vai pedir-me para sair? Ele aproximou-se, invadindo o espaço dela. Acho que não, querida. A mão dele disparou e agarrou-lhe o braço, os dedos cravando-se na sua pele com crueldade deliberada. A dor foi imediata e chocante. Solte-me, ela conseguiu dizer, com a voz a falhar. Ou então, ele inclinou-se, o hálito a cheirar a vinho caro. Vai chamar o seu gerente. Vá em frente. Eu conheço o proprietário. Então a temperatura na sala caiu. Ela sentiu isso antes de ver qualquer coisa. Uma mudança no ar, uma tensão repentina que fez todos os pelos do seu corpo se arrepiarem. O aperto do homem afrouxou ligeiramente. O seu rosto empalideceu. Solte, uma palavra. Silêncio. Quase conversacional, mas carregava o peso da autoridade absoluta. A mão do homem afastou-se do braço dela instantaneamente. Naomi cambaleou para trás, segurando o braço machucado, e finalmente olhou para cima. Mário Dante estava a 1 metro de distância. De perto, ele era ainda mais imponente, facilmente com 1,90 m, ombros largos que preenchiam perfeitamente o seu fato, cabelo escuro penteado com elegância casual. Mas foi o seu rosto que a deixou sem fôlego. Deslumbrantemente bonito, sim, mas havia algo perigoso naqueles olhos escuros. Algo que sugeria que a violência estava sempre logo abaixo da superfície. Ele não estava a olhar para ela. Toda a sua atenção estava voltada para o homem que a havia agarrado. Senhor Dante, gaguejou o homem. Toda a sua bravata anterior evaporou-se. Eu não sabia que não estava. Você agarrou-a. Cada palavra foi articulada com precisão, quase gentilmente. De alguma forma, isso tornou tudo ainda mais assustador. Explique. Ela foi desrespeitosa. Eu só estava... Ela pediu para você baixar a voz. Dante deu um passo à frente. Apenas um. O homem realmente choramingou, e a sua resposta foi colocar as mãos nela. No meu restaurante. O seu restaurante, Erikitishi? A mente de Naomi girou. Eu vou embora, disse o homem rapidamente. Agora sinto muito. Você vai embora quando eu mandar. Primeiro, você vai pedir desculpas a ela. O homem virou-se para Naomi, o rosto uma máscara de humilhação e medo. Peço sinceras desculpas. Naomi acenou com a cabeça, sem confiar na sua voz. Dante estudou o homem por um longo momento. Se eu souber que falou com alguém da maneira como falou com ela esta noite em qualquer estabelecimento desta cidade, descobrirá exatamente quão extensa é a minha influência. Entende? Sim, senhor. Não vai acontecer novamente. Saia! O homem praticamente correu para fora do restaurante. O silêncio tomou conta da área VIP. Dante virou-se para ela. E pela primeira vez, ela viu a expressão dele suavizar-se ligeiramente. Está ferida. Ela olhou para o braço. Já estavam a formar-se hematomas escuros. Está tudo bem. Devo terminar o meu turno. Precisa de cuidados médicos. São apenas hematomas, Sr. Dante. A sério, estou bem. Ela forçou-se a olhar nos olhos dele. Obrigada por intervir, mas eu consigo lidar com isso. Eu sei que consegue lidar com isso. Ele disse isso com tanta certeza que a surpreendeu. Eu vi você manter a compostura, o profissionalismo, mesmo enquanto era agredida. Isso requer força. Ele fez uma pausa. Qual é o seu nome? Naomi Reis. Senhor. M. Reis. Tire o resto da noite de folga, com pagamento. E amanhã quero que venha ao meu escritório às 14 horas. O estômago dela revirou. Senhor, se é sobre o que aconteceu, a reunião é para discutir o seu futuro aqui. Não tolero assédio aos meus funcionários e quero garantir que se sinta segura no meu estabelecimento. O maxilar dele apertou-se quase imperceptivelmente. Às 14 horas, o Marcos vai dar-lhe o endereço. Então, ele virou-se e voltou para o seu canto.
Marcos agarrou-lhe o ombro. Jesus, Naomi, tem ideia da sorte que tem? Dante nunca intervém pessoalmente. Nunca. O que ele quer comigo? Ela sussurrou. Marcos abanou a cabeça. Quando Mário Dante pede para você ir ao escritório dele, você aparece na hora certa e não faz perguntas. Enquanto Naomi reunia as suas coisas e saía para a fria noite de Manhattan, não conseguia livrar-se da sensação de que a sua vida tinha mudado irrevogavelmente. Naomi não dormiu naquela noite. Deitada no sofá gasto do seu pequeno estúdio no Bronx, revivia cada momento. A forma como Mário Dante tinha aparecido como uma tempestade humanizada. A única palavra que ele tinha dito. A forma como os seus olhos se tinham suavizado quando olhou para os seus hematomas. Eu observei você manter a compostura. Ele a estava observando. O endereço que Marcos lhe deu ficava em Tribeca. Ela pegou 3 comboios para chegar lá, ficando em pé durante todo o trajeto, ensaiando o que diria. O prédio era elegante e moderno, todo em vidro e aço. O comportamento de Dorman mudou completamente quando ela mencionou o nome do Sr. Dante. Não exatamente amigável, mas respeitoso, cauteloso. Disse ter o andar. Eles estão à sua espera. O elevador abriu para uma área de recepção que exalava luxo discreto. Uma mulher estava sentada atrás de uma mesa enorme, elegante de uma forma que fez Naomi sentir-se constrangida. Naomi Reis. Sim, senhora. O Sr. Dante está à sua espera. Atravesse aquela porta, desça o corredor, último escritório à esquerda. As mãos de Naomi tremiam enquanto ela caminhava pelo corredor. No final do corredor, uma porta estava ligeiramente entreaberta. Ela bateu, com o coração a bater forte. Entre. Mário Dante estava sentado atrás de uma mesa enorme, mas não estava a olhar para a papelada. Ele estava a olhar para a porta, para ela, como se estivesse à espera especificamente por este momento. Ele levantou-se quando ela entrou. Menina Reis, obrigado por ter vindo. Por favor, sente-se, Baite. Ela sentou-se na ponta da cadeira de couro. Dante pegou um arquivo da sua mesa. Fiz algumas pesquisas depois de ontem à noite. Espero que não se importe. Queria entender quem é. O estômago de Naomi apertou. Trabalha na Stelato há 3 anos. Assiduidade perfeita ela até 6 meses atrás. Várias recomendações de clientes. Nenhuma reclamação. Ele olhou para cima. Também trabalha nos turnos da noite na Prestige Cleaning Services e nas manhãs de fim de semana em uma cafeteria no Harlem. Ela se sentiu exposta. Preciso do dinheiro. 3 empregos. Isso não é sustentável. É o que tenho de fazer. Por quê? Algo nos olhos dele, curiosidade genuína, não julgamento, fez com que ela dissesse a verdade. A minha mãe tem esclerose múltipla. Ela não pode trabalhar. Eu pago pela sua instituição de cuidados, os seus medicamentos, tudo o que ela precisa. Dante acenou com a cabeça lentamente. E o seu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Ataque cardíaco. Sinto muito. As palavras soaram sinceras. Por que está aqui, menina Reis? Porque o que aconteceu ontem à noite foi inaceitável. E porque quero fazer-lhe uma oferta. Ele recostou-se. Preciso de uma assistente pessoal. Alguém de confiança, inteligente, capaz de lidar com situações de alta pressão com elegância. Alguém como você. Naomi pestanejou. Quer contratar-me? Senhor, sou empregada de mesa. Tem 3 anos de experiência a lidar com personalidades difíceis, a navegar em situações sociais complexas e a manter a compostura sob pressão. Ele mencionou um salário que a deixou tonta, além de um seguro de saúde que cobriria os medicamentos da sua mãe, horário comercial padrão, sem mais turnos noturnos. Era bom demais para ser verdade. Qual é a contrapartida? Perguntou ela sem rodeios. Um pequeno sorriso surgiu nos seus lábios. A contrapartida é que o trabalho será exigente. Tenho horários incomuns, lido com pessoas incomuns e, ocasionalmente, acabo em situações incomuns. Precisa ser discreta, adaptável e estar disposta a confiar em mim, mesmo quando não entenderes o que está a acontecer. Que tipo de situações incomuns? Do tipo em que podes conhecer pessoas que operam fora das estruturas comerciais tradicionais. Ele disse isso com cuidado. Sou dono de vários negócios, restaurantes, clubes, imóveis. Alguns dos meus associados são pitorescos. Está a dizer-me que está ligado ao crime organizado, disse ela secamente. A expressão dele não mudou. Estou a dizer-lhe que opero num mundo onde o poder é moeda corrente e a lealdade é tudo. O que decidir acreditar além disso é uma decisão sua.
Naomi deveria estar aterrorizada, mas pensou na mãe, nas contas médicas, nos hematomas no braço causados por um homem que achava que podia magoá-la impunemente. Ela pensou em como Mário Dante a protegeu com uma única palavra. Se eu disser que sim, o que exatamente o meu trabalho envolveria? Gerenciar a minha agenda, filtrar chamadas e visitantes, acompanhar-me a reuniões quando apropriado, lidar com correspondência. Ele fez uma pausa e ocasionalmente fornecer uma perspectiva externa quando eu precisar de alguém para me dizer que estou a ser irracional. Você quer que eu discuta com você? Quero que seja honesta comigo. A maioria das pessoas diz-me o que acham que eu quero ouvir. Isso é inútil. Preciso de alguém que me diga a verdade. O seu olhar intensificou-se. Ontem à noite, enfrentaste um homem que estava a intimidar-te. Mesmo tendo tudo a perder, isso requer coragem. É disso que preciso. Quando é que ser razoável alguma vez a levou a algum lado? Precisaria de dar um pré-aviso de 2 semanas. Ouviu-se dizer. Dante abanou a cabeça. Acabaste lá ontem. Vou compensá-la pelo período de aviso prévio. Pode começar aqui amanhã. Ela pensou na mãe, nos turnos noturnos que a deixavam exausta, em realmente dormir à noite. Amanhã está bom, disse ela. Dante levantou-se e estendeu a mão. Bem-vinda a bordo, senhora Reis. Ela apertou a mão dele, sentindo o calor da pele dele, a força do aperto. Por um momento, os olhos dele se encontraram e ela viu algo brilhar na expressão dele. Interesse, curiosidade, algo que fez o seu coração acelerar. A Ana, na recepção, tratará da sua documentação. Esteja aqui às 8 da manhã. Ele tirou um cartão da gaveta. Este é o meu número pessoal. Se tiver alguma dúvida ou preocupação, ligue-me a qualquer hora. Quando ela se virou para sair, a voz dele a deteve. Senhora Reis. Ela olhou para trás. O que aconteceu ontem à noite nunca deveria ter acontecido, mas estou feliz que isso a tenha trazido aqui. Algo me diz que vamos trabalhar muito bem juntos. Naomi saiu do prédio em poucos dias. Enquanto caminhava para o metrô, o seu telemóvel vibrou. Um número desconhecido. A sua primeira missão começa agora. Há um carro esperando por si na esquina. Entre, MD. Ela olhou para cima. Com certeza, um SUV preto elegante estava parado na calçada. A porta traseira se abriu. Mário Dante estava sentado lá dentro. Mudança de planos. Tenho uma reunião do outro lado da cidade em 20 minutos e quero que estejas lá. Considera isso o teu primeiro dia. Todos os seus instintos gritavam para que ela não entrasse naquele carro, mas ela pensou no que ele tinha dito. Confia em mim, mesmo quando não compreenderes. Naomi respirou fundo e entrou no SUV. Para onde vamos? Perguntou ela. Dante olhou para ela, com algo quase como aprovação nos olhos. Para conhecer alguém que lhe ensinará exatamente em que tipo de mundo você acabou de entrar. O SUV atravessou o trânsito de Manhattan com uma facilidade que sugeria dinheiro e influência. Naomi sentou-se rígida no banco de couro, hiperconsciente da presença de Mário Dante ao seu lado. Ele estava a digitar algo no telemóvel, dando-lhe tempo para processar. Nervosa? Ele perguntou sem levantar os olhos. Devo estar agora? Ele olhou para ela. Resposta honesta. Sim, mas não acho que isso a impedirá. O que o faz dizer isso? Porque entrou no carro. A maioria das pessoas teria recusado, ido para casa, talvez ligado amanhã para desistir. Mas você escolheu confiar em mim. Isso me diz que é mais corajosa do que pensa, ou mais desesperada, disse ela baixinho. Desespero e coragem muitas vezes parecem a mesma coisa. A expressão dele suavizou-se. Se isso serve de consolo, eu entendo como é fazer o que for preciso para proteger a família. O meu pai morreu quando eu tinha 16 anos. Deixou-me responsável pela minha mãe, pela minha irmã mais nova e por dívidas que eu nem sabia que existiam. Tive que tomar decisões difíceis muito rapidamente. Era a primeira coisa pessoal que ele partilhava, e isso a surpreendeu. O SUV diminuiu a velocidade parando em frente a um armazém no Brooklyn. Naomi sentiu a ansiedade aumentar. Dante deve ter percebido a sua tensão. O homem com quem nos vamos encontrar chama-se Sal Marchetti. Ele gera as operações de transporte de vários dos meus negócios. É da velha guarda, desconfiado de estranhos, e não acredita que as mulheres devam participar em reuniões de negócios. Ele virou-se para ela, e é por isso que a estou a trazer. Não compreendo. Se precisa de aprender que o mundo está a mudar, e eu preciso de alguém que saiba lidar com a falta de respeito sem perder a compostura.
Pelo que vi ontem à noite, essa pessoa és tu. O seu olhar fixou-se no dela. Mas se te sentires desconfortável, posso pedir ao motorista para te levar de volta. Naomi pensou nisso por 3 segundos. Eu vou. Algo brilhou na sua expressão. Respeito, talvez. Fica perto de mim. Não fales a menos que sejas diretamente interpelada. E se alguma coisa te deixar genuinamente desconfortável, toca 2 vezes no meu braço esquerdo. Eu terminarei a reunião imediatamente. Saíram do SUV. 2 homens em fatos escuros apareceram, flanqueando-os enquanto caminhavam. Guarda-costas. No interior, o armazém era um contraste entre o antigo e o novo. Um grupo de homens estava perto de uma mesa de conferências, e a conversa cessou no instante em que Dante entrou. Don Dante, disse um deles, dando um passo à frente. Sal Marchetti, com cerca de 50 anos, constituição física robusta, com olhos calculistas que imediatamente se fixaram em Naomi com desconfiança. Não estávamos à espera de um convidado. Esta é a senhora Reyes, a minha nova assistente pessoal. Ela participará em todas as reuniões importantes daqui para frente. A expressão de S escureceu. Chefe, com todo o respeito, o que estamos a discutir é delicado, e é por isso que a senhora Reis precisa de se familiarizar com as operações. O tom de Dante sugeria que isso não estava em discussão. Vamos começar? A reunião abordou manifestos de embarque, desembaraço aduaneiro, logística de armazéns. À primeira vista parecia legítimo, mas Naomi notou a linguagem cuidadosa. Remessas especiais, manuseio prioritário, amigos no porto, nada explicitamente ilegal. Mas o subtexto era claro ao longo de toda a reunião. S continuava a olhar para ela com hostilidade mal disfarçada. Finalmente, ele não conseguiu se conter. Chefe, tenho que dizer que não gosto que uma pessoa de fora ouça esses detalhes. A senhora Reis não é uma pessoa de fora. Ela trabalha para mim. Acalmado por baixo da aparência tranquila. Tem algum problema com o meu julgamento? O queixo do homem mais velho ficou tenso. Ele olhou para Naomi com desprezo evidente. Sem desrespeitar a senhora, mas ela não tem nada que estar aqui. Este é um trabalho de homens. A sala ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para Dante. Dante levantou-se lentamente e a temperatura pareceu baixar. Naomi, poderia dizer ao S o que faz para mim? Ela olhou nos olhos de S com firmeza. Eu gerencio a agenda do Sr. Dante. Cuido da sua correspondência e garanto que as suas operações corram bem, o que significa que preciso entender todos os aspectos dos seus negócios. Veja, o problema é que, disse S com condescendência, esses não são o tipo de negócios para uma boa moça de... De onde você é, querida? O Bronx deve se envolver no Bronx, disse Naomi calmamente. E estou bem ciente das complicações e dos perigos. Ontem à noite, um homem agarrou-me com tanta força que me deixou hematomas porque não gostou que lhe dissessem para baixar a voz. Mantive a compostura, fiz o meu trabalho e não recuei. O Sr. Dante parece achar que essas qualidades me tornam adequada para esta posição. Talvez devesse confiar no julgamento dele. Ela ouviu um dos outros homens reprimir uma risada de surpresa. O rosto de Ash ficou vermelho. Ouça aqui. Não, ouça você. A voz de Dante cortou como uma lâmina. A senhora Reyes demonstrou mais coragem e integridade nos 3 minutos em que a conheceu do que você demonstrou nos últimos 6 meses de metas não atingidas e problemas na cadeia de abastecimento. Ela está aqui porque confio nela. Se isso é um problema, fique à vontade para procurar emprego em outro lugar. A ameaça pairou no ar. Spald, sem problema, chefe, peço desculpas. Ótimo. Agora vamos discutir por que as suas últimas 3 remessas atrasaram. Senhorita Reis, por favor, tome notas. A reunião continuou por mais 40 minutos. No final, Naomi tinha páginas de notas e uma compreensão cada vez maior de exatamente quão extensas eram as operações de Mário Dante. Quando finalmente saíram, voltando para o SUV, Dante não disse nada até que estivessem de volta ao trânsito. Você lidou bem com isso? Ele disse finalmente. Já lidei com piores do que Salarete, não duvido, mas também a coloquei numa posição difícil sem aviso prévio adequado. Peço desculpas. O pedido de desculpas a surpreendeu. Você disse que precisava de alguém que pudesse lidar com desrespeito. Eu posso. No entanto, eu deveria tê-la preparado melhor. Ele ficou em silêncio por um momento. O meu mundo não é gentil, Naomi.
As pessoas com quem lido respeitam o poder e a força, mas muitas têm ideias ultrapassadas. Você vai enfrentar mais situações como esta. Eu posso lidar com isso. Sei que consegues, mas não devias ter de o fazer. Viajaram em silêncio. Então, a Naomi fez a pergunta que lhe queimava na mente. O que é que há exatamente nessas remessas especiais? O Dante olhou para ela por um longo momento. O que achas? Acho que estás a passar coisas pela alfândega que não são totalmente legais. Acho que tens pessoas na tua folha de pagamentos que fazem vista grossa. E acho que és muito bom a manter uma negação plausível. Ela olhou-o nos olhos. Estou certa? Um sorriso lento se espalhou pelo rosto dele. O primeiro sorriso verdadeiro que ela viu. Isso transformou suas feições. Você é muito perspicaz, Sra. Reis. E você está certa. Devo ser honesto com você. Ele se recostou. Parte do que faço opera em áreas cinzentas. Não sou traficante de drogas. Não traficar pessoas e não machuco inocentes, mas transporto mercadorias que evitam certos impostos. Tenho acordos com funcionários que preferem dinheiro a princípios e protejo os meus interesses com força quando necessário. Então, você é um criminoso. Ela disse isso sem julgamento. Sou um empresário que opera num mundo onde as regras são escritas por pessoas que nunca tiveram que lutar pela sobrevivência. Onde seguir todas as leis significa perder para pessoas que não o fazem. Ele manteve o olhar fixo nela. Se isso a deixa desconfortável, diga-me agora. Pagarei 2 semanas, dar-te-ei excelentes referências e separar-nos-emos sem ressentimentos. Naomi pensou na mãe, no seguro que acidentalmente caducou quando o pai morreu, num sistema que deixava pessoas como ela a trabalhar em 3 empregos. O meu pai trabalhava na construção civil, 40 anos num emprego sindicalizado, fazia tudo de acordo com as regras. Quando ele morreu, descobrimos que o seguro tinha caducado porque a empresa tinha deixado de pagar os prêmios. A minha mãe perdeu tudo. Ela olhou para Dante. Então, quando você fala sobre regras escritas por pessoas que nunca tiveram que lutar pela sobrevivência, eu entendo exatamente o que você quer dizer. Então você vai ficar. Eu ficarei com uma condição. Ele ergueu a sobrancelha. Que é, você nunca mentir para mim. Se eu vou trabalhar no seu mundo, preciso saber a verdade. Preciso poder confiar em você. Concordo. Ele estendeu a mão em sinal de honestidade. Ela lá apertou-a, sentindo o calor da pele dele. E desta vez, quando os olhos deles se encontraram, nenhum dos dois desviou o olhar. O SUV parou em frente ao prédio dela. Ela não tinha dado o endereço, o que significava que ele já sabia onde ela morava. Isso deveria ter sido assustador, mas de alguma forma, parecia que ela estava sendo vista. Amanhã às 8 horas, disse Dante. E Naomi, obrigado por confiar em mim hoje. Obrigado por ser honesta. Ao sair do carro, ela sentiu os olhos dele sobre si. Quando se virou, ele a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Intensa, pensativa, quase protetora. Tranque a porta e me ligue se precisar de alguma coisa. Qualquer coisa. O SUV partiu, deixando-a parada na esquina familiar que de repente parecia a borda de um novo mundo. 3 semanas depois de começar o novo emprego, Naomi havia se adaptado a um ritmo que ainda parecia surreal. Ela começava todas as manhãs no escritório de Dante no Tribeca, acompanhando-o a restaurantes onde as melhores mesas apareciam instantaneamente e a boates onde todos pareciam temê-lo e respeitá-lo. E aos poucos, ela começava a entender a verdadeira dimensão do império de Mário Dante. Operações de importação e exportação, discotecas que lavavam dinheiro, investimentos imobiliários, serviços de proteção. Era crime organizado, sim, mas organizado com tanta precisão que funcionava como qualquer império corporativo. Em meio a tudo isso, Mário Dante continuava exatamente como havia prometido. Honesto com ela, protetor, surpreendentemente fácil de trabalhar. Ele valorizava as suas opiniões, ouvia quando ela sinalizava problemas. Nunca a fazia sentir como uma assistente decorativa e, se ela começasse a notar outras coisas, a maneira como os olhos dele às vezes se demoravam nela, o cuidado com que nunca se aproximava demais, o tom protetor na voz dele quando outros homens falavam com ela de forma desdenhosa. Bem, ela estava a tentar muito não pensar nisso. Naomi, preciso que cancele a minha reunião das 15 horas, disse Dante, aparecendo na porta. Surgiu um imprevisto. Ela verificou a agenda dele. A reunião das 15 horas era com o vereador Harris.
Então ele pode ficar descontente. Preciso tratar de um assunto familiar. Família? Em 3 semanas, Dante nunca tinha mencionado a família, além daquele breve comentário. Está tudo bem? Ela perguntou, talvez ultrapassando os limites. Ele hesitou, depois suspirou. A minha irmã Lucia vai chegar ao JFK daqui a 2 horas. Ela tem estudado arte em Florença nos últimos 4 anos e decidiu voltar para casa inesperadamente, o que geralmente significa problemas. Quer que eu providencie um serviço de transporte? Não, vou buscá-la pessoalmente e quero que venha comigo. Naomi pestanejou. Senhor, isso parece pessoal. Chame-me de Mário quando não estivermos em reuniões de negócios. E sim, é pessoal, e é exatamente por isso que quero que esteja lá. Lucia pode ser difícil. Ela tem opiniões sobre as minhas escolhas de vida, e ter um mediador pode evitar que discutamos imediatamente. Ele deu-lhe um sorriso sincero. Além disso, ela ficará curiosa sobre si. A maneira casual como ele disse, chame-me Mário, fez algo vibrar no peito de Naomi. Tudo bem, vou liberar a sua agenda. 2 horas depois, eles estavam na área de desembarque internacional do aeroporto JFK. Dante tinha trocado de roupa e estava a usar jeans escuros e um suéter de cachemir, que de alguma forma o deixava ainda mais deslumbrante. Pronto, disse Dante de repente, com uma expressão de suavidade que Naomi nunca tinha visto nele. Uma jovem mulher, com cerca de 25 anos, cabelos longos e escuros, calças de ganga rasgadas e uma jaqueta de couro, saiu pela alfândega, puxando uma mala surrada coberta de autocolantes de viagem. Mário, ela largou a mala e se jogou nos braços dele. E por um momento, o homem mais perigoso de Nova York parecia um irmão mais velho normal. Tchau, Piccolola, murmurou ele. Bem-vinda à casa. Lucia afastou-se, observando-o. Pareces cansado. Estás a dormir? E quem é esta? O seu olhar fixou-se em Naomi com curiosidade indisfarçável. Esta é Naomi Reis, a minha assistente pessoal. Naomi, a minha irmã Lucia. A assistente pessoal. Os olhos de Lucia brilharam. É assim que agora lhe chamamos? Lucia, Dante advertiu. Mas Lucia já tinha avançado, estendendo a mão. Ignora o meu irmão. Ele não tem sentido de humor. É um prazer conhecer-te, Naomi. Por favor, diz-me que estás a tornar a vida dele difícil, apesar de si mesma. Naomi riu. Faço o meu melhor. Já gosto dela. Lucia passou o braço pelo de Naomi como se conhecessem há anos. Vamos, pode contar-me tudo sobre o seu trabalho no Down of Tribeca. Enquanto caminhavam em direção ao Suvi, Lucia comentava constantemente sobre Florence, a sua arte, os homens com quem ela namorava, o quanto sentia falta do café americano, onde Mário Dante era um fogo controlado. A irmã dele era um incêndio florestal. Então Lucia disse, uma vez dentro do SUV, virando-se para Naomi. Como você acabou trabalhando para o meu irmão? Lucia, disse Dante em tom de advertência. O quê? Só estou a fazer conversa, ela sorriu. Ele é muito protetor contigo. Isso é interessante. Naomi percebeu que estava a relaxar. Nós conhecemos-nos quando eu era empregada de mesa no Stellatus. Houve um incidente com um cliente difícil e o teu irmão interveio. Eu intervim como? Ele disse uma palavra e o homem quase se mijou todo. Lucia começou a rir. Qual foi a palavra? Libertação. O homem agarrou o meu braço. O riso desapareceu do rosto de Lucia. Ela virou-se para olhar para o irmão. Alguém colocou as mãos nela. Está resolvido, Dante disse calmamente. Resolvido como? Compreensivamente. Irmão e irmã trocaram olhares, tendo uma conversa inteira sem palavras. Finalmente, Lucia acenou com a cabeça. Ótimo. O meu irmão tem muitos defeitos, mas ele não tolera que magoem as pessoas sob a sua proteção. Ela fez uma pausa. O que é o seu caso agora? Quer tenha percebido isso ou não. Lucia, disse Dante bruscamente. Chegamos. O SUV tinha parado em frente a um belo prédio de tijolos marrons no West Village. Naomi tinha presumido que Dante morava em algum lugar numa cobertura. O prédio era inesperado, clássico, discreto, com floreiras nas janelas. Enquanto subiam os degraus, o telemóvel de Dante vibrou. Ele olhou para ele e sua expressão ficou sombria. Preciso atender. Lucia, acomode-se. Naomi, pode ajudá-la? Vou pedir o jantar em 1 hora. Ele desapareceu no escritório, já falando rapidamente em italiano.
Lucia observou-o ir embora e suspirou. Negócios, sempre negócios. Ela olhou para Naomi. Venha, vou mostrar-lhe a casa. 3 horas depois, estavam na metade da segunda garrafa de vinho, quando o telemóvel de Naomi vibrou. E ainda está na casa, MD? Sim. Lucia está a mostrar-me fotos suas aos 12 anos. Como ela está? Embriagada e a contar-me histórias. Como você está? Uma longa pausa. A lidar com complicações. Posso chegar tarde. Fique à vontade. Cuide-se. Outra pausa. É a primeira vez que alguém me diz isso há algum tempo. Obrigada. Naomi olhou para a mensagem, com o coração a fazer algo complicado no peito. Ele é diferente contigo, disse Lucia suavemente. Dá para perceber pela tua expressão. Ele está a enviar-te mensagens pessoalmente, a verificar como estás. Ele nunca faz isso. Talvez esteja apenas a ser um bom empregador. O meu irmão é muitas coisas, mas qualquer coisa nunca é uma delas. Lucia pousou o copo de vinho. Posso contar-te uma coisa? A nossa mãe ligou-me há 3 semanas. Ela disse que o Mário parecia cansado, exausto, como se estivesse a carregar um peso demasiado grande sozinho. Ela pediu-me para voltar para casa. Os olhos de Lucia estavam sérios. E então eu chego aqui e a primeira coisa que vejo é o meu irmão a olhar para uma mulher como se ela fosse a solução para um problema que ele nem sabia que tinha. Antes que Naomi pudesse responder, ela ouviu a porta da frente abrir. As duas mulheres ficaram tensas, mas então a voz de Dante chamou. Sou eu. Ele apareceu na porta e Naomi prendeu a respiração. O paletó estava tirado, a gravata afrouxada e havia um corte acima da sobrancelha, ainda sangrando um pouco. Ele parecia exausto e perigoso, e de alguma forma mais real do que ela jamais o tinha visto. O que aconteceu? Ela estava de pé antes mesmo de decidir conscientemente se mover. Estás ferido. Não é nada. Apenas uma discussão que se tornou física. Ele tocou o corte distraidamente. O outro tipo parece pior. Senta-te. Vou buscar o kit de primeiros socorros. Lúcia já se dirigia para a cozinha. Dante deixou Naomi guiá-lo até o sofá, sem tirar os olhos do rosto dela. Não queria preocupar-te. Bem, preocupaste. De repente, ela ficou zangada, assustada com o quanto se tinha preocupado. Disseste que estavas a tratar de negócios, não a envolver-te em brigas. Às vezes, os negócios exigem lidar com os problemas diretamente. Ele segurou o pulso dela gentilmente quando ela começou a afastar-se. Ei, estou bem, prometo. O toque da pele dele contra a dela enviou uma descarga elétrica pelo seu corpo. Eles estavam próximos, mais próximos do que nunca, e ela podia ver cada detalhe do rosto dele. Encontrei. Lúcia voltou com o kit de primeiros socorros. Vamos ver os danos. Mas enquanto Lúcia limpava o corte, e Naomi se sentava ao lado deles, fingindo que as suas mãos não tremiam, ela sabia que algo fundamental havia mudado. Ela não era mais apenas uma funcionária de Mário Dante. E pela maneira como ele ficava olhando para ela, com uma expressão despreocupada pela primeira vez, ela pensou que talvez ele também sentisse o mesmo. O incidente na operação de S acabou sendo o primeiro passo para algo maior. Na semana seguinte, mais 3 negócios de Dante enfrentaram inspeções ou rusgas repentinas. Alguém estava atrás do seu império. Naomi viu-se a trabalhar mais horas, a gerir situações cada vez mais complexas, a ver Mário transformar-se em algo mais duro, mais perigoso. Ele continuava a ser cuidadoso com ela, continuava a protegê-la, mas ela conseguia ver o peso que o oprimia. Temos um problema, disse ele uma manhã. O seu escritório estava cheio dos seus principais colaboradores. As rusgas não são aleatórias. Alguém tem passado informações aos federais, o que significa que temos um traidor. A sala ficou em silêncio. Quem? Perguntou S. É isso que vamos descobrir. A voz de Dante era fria. O seu telemóvel vibrou. Ele olhou para ele e toda a sua postura mudou. Medo. A reunião acabou. Todos para fora agora. A sala esvaziou-se instantaneamente. Naomi começou a seguir, mas Dante agarrou-lhe o braço. Tu não. Preciso de ti. Ele parou. É a minha mãe. Ela está no hospital. O que aconteceu? Ataque cardíaco. Lucia está com ela agora. As mãos dele tremiam ligeiramente. Preciso de ir, mas não posso deixar tudo aqui sem supervisão com um traidor por aí. Eu vou contigo, disse ela com firmeza. O que precisar de ser supervisionado pode esperar. A tua mãe precisa de ti.
Ele olhou para ela por um longo momento e ela viu algo quebrar na sua expressão. Obrigado, ele sussurrou. Hospital Mount Sinai. 30 minutos depois. Lucia estava sentada na sala de espera, com rímel escorrendo pelo rosto. Ela está estável, disse Lucia. Mas Mário foi grave. Dante puxou a irmã para os seus braços e Naomi desviou o olhar, dando-lhes privacidade. Posso vê-la? Ele perguntou baixinho. Quarto 412. Ela tem perguntado por si. Dante olhou para Naomi. Pode esperar aqui com Lucia? Claro. Ele desapareceu pelo corredor e Lucia desabou numa cadeira, puxando Naomi para se sentar ao seu lado. Ele vai se culpar. É o que ele faz. Assume a responsabilidade por tudo. Carrega todo o peso. Naomi pensou em ver Mário gerir um império enquanto alguém trabalhava para destruí-lo. Ele tem-te a ti e agora teme a mim. Ele não precisa de carregar tudo sozinho. Lúcia olhou para ela. Olhou realmente para ela. Estás apaixonada por ele. Naomi abriu a boca para negar, mas parou porque percebeu que Lucia estava certa. Em algum momento, entre a primeira vez que ele a defendeu e agora, ela tinha se apaixonado completamente por Mário Dante. Não pode ser, sussurrou ela. Por que não? Porque ele é Mário Dante. Porque ele é meu chefe. Porque estás com medo, concluiu Lucia gentilmente. Bem-vinda ao clube. Todos que amam o meu irmão têm medo. Mas ele vale a pena? Antes que Naomi pudesse responder, Mário reapareceu. Os seus olhos estavam vermelhos. Ela está a dormir agora. Os médicos dizem que ela precisará de cirurgia, mas mas acham que ela vai se recuperar. Ele sentou-se pesadamente e, sem pensar, Naomi estendeu a mão e segurou a dele. Ele agarrou-a como se fosse uma tábua de salvação. Ela me fez prometer que eu iria parar de trabalhar tanto, que iria encontrar alguém que me fizesse feliz. Ela disse, a vida é curta demais para ser vivida sozinha. Lúcia levantou-se. Vou buscar café. Volto em 15 minutos. Sozinho na sala de espera, Mário finalmente virou-se para olhar para Naomi. Olha para ela. Não sei o que teria feito se não estivesses aqui hoje. Tornaste-te essencial para mim, Naomi. Não apenas como assistente, mas como alguém em quem confio, alguém que torna o fardo mais leve. O coração dela batia forte. Mário, sei que isto é inadequado. Trabalhas para mim. Há 1000 razões pelas quais não devo sentir isto. A mão dele apertou a dela. Mas não consigo fingir mais. Preocupo-me contigo mais do que deveria. Também me preocupo contigo, sussurrou ela. Os olhos dele fecharam-se brevemente. Isto é perigoso. O meu mundo é perigoso. Há pessoas que querem magoar-me e qualquer pessoa próxima de mim torna-se um alvo. Então lidaremos com isso juntos. Ela apertou a mão dele. Não podes proteger-me de ti mesmo agora. Ele riu baixinho, com dor. És incrivelmente teimosa. Aprendi com o melhor. Ficaram ali sentados, de mãos dadas, sem cruzar a linha, mas sem fingir que ela não existia. A chamada chegou 3 horas depois. Vincent, com voz urgente. Chefe, encontramos o traidor. Precisas de voltar agora. O corpo inteiro de Mário ficou tenso. Ele olhou para Naomi, claramente dividido. Vai, disse ela. A tua mãe está estável. Trata disto. Vem comigo. Ela pestanejou. Mário, preciso de ti aí. Preciso de alguém que me lembre quem eu sou. Alguém que me mantenha humana quando tenho de fazer coisas que não são. Por favor, como poderia ela dizer não? Eles voltaram para o armazém. Vincent estava no centro, com uma expressão sombria. Ao lado dele, segurado por 2 homens grandes, estava Tony, um dos rapazes mais novos do escritório. Tony. A voz de Mário estava perigosamente baixa. Diga-me que Vincent está errado. O rosto de Tony estava coberto de lágrimas. Chefe, eu não tive escolha. Eles tinham provas. Provas antigas. Iam mandar-me para a prisão a menos que eu cooperasse. Por quanto tempo? 6 meses. Eles queriam saber tudo sobre ela, sobre a sua agenda, sobre Naomi especificamente. Algo mudou na voz de Mário. Eles disseram que ela era a sua fraqueza, que se conseguissem chegar a ela, conseguiriam chegar a si. Mas você deu-lhes algo. Não era uma pergunta. O silêncio de Tony era resposta suficiente. Mário ficou muito quieto. Então olhou para Vincent. Certifique-se de que ele compreende as consequências da traição. Foi uma sentença de morte proferida com calma. E Naomi sentiu um gelo espalhar-se pelas suas veias. Mário, disse ela baixinho. Ele virou-se para ela e ela viu algo como desespero nos seus olhos.
Ele estava à espera que ela o condenasse, que ficasse horrorizada e se afastasse. Posso falar contigo em particular? Ele levou-a para um pequeno escritório. Assim que a porta se fechou, ele falou: Eu entendo se quiseres desistir. Se isto for demais, para. Ela aproximou-se. Não vou desistir, mas há outra maneira. O Tony estava a ser coagido. Se eu mostrar misericórdia, mostro fraqueza. Se eu mostrar fraqueza, mais 10 pessoas irão trair-me. É assim que este mundo funciona. Consequências duras e imediatas. É a única coisa que mantém todos seguros. Seguros. O Tony está prestes a morrer. E por causa disso, outras 20 pessoas que poderiam ter sido tentadas irão pensar duas vezes. É uma matemática brutal. Mas é a matemática que mantém a minha irmã segura, a minha mãe segura, você segura. O seu maxilar apertou-se. Eu odeio isso. Toda vez que tenho que tomar uma decisão como essa, eu odeio. Mas é assim que eu sou. É isso que eu faço. Naomi olhou para ele. Esse homem que ela amava, que era ao mesmo tempo protetor e carrasco. A contradição deveria tê-la repelido. Em vez disso, ela entendeu. Ele colocou um alvo nas minhas costas, ela disse baixinho. Você colocou. A voz de Mário estava rouca. És a maior fraqueza que já tive. E se algo acontecer contigo porque deixei o sentimento prevalecer sobre a estratégia, ele parou. Não posso deixá-lo viver, Naomi. Ela pensou na mãe, no mundo perigoso onde a misericórdia era confundida com fraqueza. Pensou em como a violência podia irromper, em como o mundo real raramente era tão simples quanto certo e errado. Eu entendo, disse ela finalmente. Não gosto disso, mas entendo. O alívio inundou a expressão dele. Não vais embora, não vou embora. Mas Mário, ela aproximou-se o suficiente para sentir o calor do seu corpo. Se sou a tua fraqueza, então tu também és a minha. O que significa que nos protegemos um ao outro. Não mais carregar tudo sozinho. Combinado. Naomi, não sabes no que te estás a meter. Sim, sei. Estou a meter-me contigo. Por ti. Ela esticou o braço e segurou o rosto dele. Então para de tentar afastar-me. Ele fechou os olhos, inclinando-se para o toque dela. És a pessoa mais corajosa que já conheci. Ou a mais louca. Isso também. Quando ele abriu os olhos, eles estavam cheios de uma intensidade que lhe roubou o fôlego. Vou beijar-te agora, e quando o fizer, não haverá volta a dar. Tens a certeza absoluta? Em resposta, ela puxou o rosto dele para o seu. O beijo foi tudo. Gentil no início, quase reverente, as mãos dele emoldurando o rosto dela como se ela fosse algo precioso. Depois, mais profundo, mais urgente. Semanas de atração negada derramando-se na conexão. Ele beijou-a como se ela fosse oxigênio e ele estivesse a afogar-se. Quando finalmente se separaram, ele pressionou a testa contra a dela. Minha, sussurrou ele. Agora és minha. E tu és meu, ela respondeu. O que significa que não vou mais lidar com traidores sozinha? Ele riu baixinho. Tu vais tornar a minha vida muito complicada. Ótimo, tu estavas a ficar chato. Desta vez, quando ele a beijou, ela pôde sentir o seu sorriso. Lá fora, Vincent estava a esperar. Ele olhou para eles, para as suas mãos entrelaçadas, para a forma como Mário se mantinha protetoramente próximo e acenou com a cabeça uma vez. Já era hora, chefe. Cuide disso, Tony, disse Mário baixinho. Mas seja rápido, sem sofrimento. Ao saírem do armazém, Mário colocou Naomi ao seu lado. Preciso voltar ao hospital. Você vem? Sempre. No SUV, ele a puxou para perto e ela descansou a cabeça no ombro dele, sentindo o batimento constante do seu coração. Eu te amo, disse Mário de repente baixinho. Sei que é muito cedo, mas preciso que saibas. Amo-te, Naomi Reis, e farei tudo ao meu alcance para te manter em segurança. Ela inclinou a cabeça para cima para olhar para ele. Também te amo. Mesmo que sejas impossível e perigoso e tenhas um péssimo gosto em parceiros de negócios, ele riu, genuíno e caloroso. Tony era contratado por Vincent, para que conste. Então Vincent tem um péssimo gosto. Percorreram o resto do caminho num silêncio confortável. Duas pessoas que se encontraram nas circunstâncias mais estranhas, que se escolheram apesar de 1000 razões para não o fazerem. E enquanto as luzes da cidade passavam desfocadas pelas janelas,
Naomi pensou que talvez, apenas talvez, eles conseguissem fazer com que funcionasse. O casamento foi pequeno, privado e completamente perfeito. Apenas com a família e alguns amigos de confiança no jardim, atrás da sua casa em West Village. Lucia chorou durante toda a cerimônia. A mãe de Mário, recuperada e mais saudável do que estava há anos, sorria radiante na primeira fila. E Naomi, num vestido simples de cor marfim, prometeu amar aquele homem impossível pelo resto da vida. Nunca pensei que chegaria aqui, sussurrou Mário durante a primeira dança. Achava que a minha vida era sobre dever, poder e controlo, e então tu apareceste e tudo mudou. Bem, alguém tinha que te lembrar que há mais na vida do que construir um império. Ela ficou na ponta dos pés para beijá-lo levemente. Estavas a tornar-te insuportável. Estavas no tempo presente, Bernd. Ainda és insuportável, mas és o meu crime insuportável, chefe. Ele riu, girando-a gentilmente. Ao redor deles, os convidados comemoravam. Vincent dançava com Maria. Essie tentava ensinar a Lucia uma dança italiana complicada. A mãe de Mário conversava com o chefe do Stella Toes. O negócio havia se estabilizado. Mário havia simplificado as operações, trazido uma nova liderança e, com o incentivo de Naomi, começado a investir em empreendimentos legítimos. Ele ainda era poderoso, ainda era perigoso quando necessário, mas havia encontrado equilíbrio e Naomi havia encontrado o seu lugar. Ela não trabalhava mais como sua assistente. Ela havia passado a administrar a sua fundação de caridade, financiando programas comunitários, oferecendo bolsas de estudo, apoiando famílias necessitadas. Era a sua maneira de equilibrar a balança. No que estás a pensar? Perguntou Mário. Como tudo isto é improvável. Uma empregada de mesa e um chefe do crime. As melhores histórias de amor geralmente parecem impossíveis. Ele beijou a testa dela. Obrigado por não teres fugido quando tiveste a oportunidade. Obrigado por me dares uma escolha. À medida que a noite avançava e os convidados iam embora, Mário e Naomi ficaram juntos no jardim, com os braços dele envolvendo-a por trás. Pronta para o próximo capítulo, murmurou ele. Ela pensou no teste de gravidez escondido no andar de cima, nas notícias que partilharia com ele naquela noite, na família que estavam a construir. Sempre, disse ela, desde que a escrevamos juntos. Sempre juntos, concordou ele. E enquanto as luzes da cidade cintilavam além das paredes do jardim, Naomi refletiu sobre como um único momento de violência a tinha levado até ali, ao amor, à família, a um futuro que ela nunca imaginara. Ela tinha sido invisível por tanto tempo, mas Mário Dante a viu, a escolheu, construiu uma vida com ela, e isso fez com que todo o perigo, todas as complicações, toda a impossibilidade valessem completamente a pena. Esta história chegou ao fim. Se ela tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like e compartilhe-a com alguém que também gosta de histórias emocionantes. Novas histórias estão chegando em breve. Até a próxima.